Todos os dias trazemos histórias para vocês. Algumas são bonitas o suficiente para servir de motivação. Outras funcionam como exemplos de vida e existem aquelas que podem ser utilizadas como alerta. A história do assassinato brutal da pequena Giselle Faure em 2013 é uma dessas. Um triste caso que mostra como o nosso sistema pode ser falho e como o ser humano tem propensão para a crueldade. Se, após ouvir essa história, você souber de alguma situação parecida, não deixe de denunciar. Aqui é o Ivan Lima e sejam bem-vindos. No Diário de Giselle, as escritas sobre o que ela esperava do futuro mostram o lado sonhador de uma garota de 8 anos. Uma menina que, em meio a um inferno, nunca deixou de esperar e torcer pelo melhor. Ela escreveu: "Eu serei uma jovem bela e inteligente. As pessoas dizem que eu sou inteligente, corajosa e bonita." Semanas depois de registrar esse pensamento em seu diário, Giselle foi encontrada morta na casa da avó, em um ambiente infestado de insetos e cheio de lixo. O estado dela era tão marcante que gerou indignação da população quando as informações foram divulgadas. Antes de ser assassinada, a garota foi estrangulada e espancada pela avó, Ellen Faure. Além disso, sinais de que ela havia sido amarrada foram encontrados, tanto nas mãos quanto nos tornozelos. Acredita-se que um fio elétrico encontrado perto da cama tenha sido usado para isso. E como se isso já não fosse chocante o suficiente, a parte de trás da cabeça de Giselle tinha uma ferida aberta que estava repleta de larvas. A juíza que cuidou do caso, Evelyn Clay, demonstrou grande aversão por toda a situação, dizendo que o assassinato de Giselle, na realidade, foi uma tortura e que a criança tinha sofrido uma morte lenta, dolorosa e agonizante. Quando as autoridades encontraram o corpo, Ellen Faure foi detida quase que imediatamente. Após uma rápida investigação, foi determinado que ela era a responsável pela tortura que a criança enfrentou. O pai de Giselle, André, foi dito como incapaz de realizar os ferimentos no corpo da criança, pois possuía uma condição séria que o impedia de sair da cama. Mesmo assim, ele foi considerado uma espécie de participante, pois não apenas permitia os abusos, como também chegou a gravar no celular alguns dos momentos, como quando Giselle foi forçada a fazer agachamentos como punição. Os investigadores também acreditam que ele tenha sido o responsável por instigar algumas das agressões. Em um dos vídeos feitos por André, em meio às ordens para continuar os agachamentos, o pai dizia que a criança estava desafiando ele e a avó. Em um segundo vídeo, em que Giselle aparece com um pano ou meia enfiada na boca, Ellen diz que a criança tinha vomitado em si mesma para evitar o castigo. Toda essa situação totalmente angustiante foi se revelando aos poucos durante a investigação. Mas o que a polícia não esperava era encontrar uma verdade intragável nas páginas do Diário de Giselle. Veja, ela era uma menina muito feliz e cheia de curiosidade, que, assim como muitas crianças de sua idade, escrevia anotações sobre a vida. Só que, ao contrário do que você imagina, ela não falava sobre aventuras amorosas ou descobertas escolares. Giselle tinha se mudado com seus 2 irmãos para a casa do pai e da avó, poucos meses antes de ser assassinada. Uma mudança que aconteceu depois de uma longa batalha pela custódia da menina. Como o pai estava impossibilitado de cuidar de si mesmo, Ellen era responsável por cuidar de todos. Sem levantar suspeitas dos vizinhos sobre as crueldades que aconteciam na residência, a avó punia Giselle todos os dias, pelo que ela considerava um mau comportamento. Não é à toa que ela escreveu no diário sua grande vontade de retornar para a escola em agosto.
quando poderia sair de casa e ficar em segurança. De acordo com alguns familiares, Ellen mantinha a garota longe da família, sempre dando desculpas quando ligavam e pediam para falar com ela. Além dos agachamentos e da história do pano dentro da boca que já mencionei, a mulher também obrigava a neta a ficar em outras posições desconfortáveis. O corpo de Giselle continha marcas que comprovam que ela havia sido espancada da cabeça aos pés. Sem falar que outros exames atestaram que a criança estava praticamente morrendo de insuficiência renal, pois ficava dias sem poder tomar água e se alimentar. Se Giselle desobedecesse às ordens e tentasse beber água escondida, no banheiro, por exemplo, ela recebia mais espancamentos como punição. Durante o julgamento de Ellen, foi dito que a letra da criança no diário também denunciava a condição física e psicológica de Giselle. A letra, que antes era bonita, tinha se tornado quase como um rabisco. O advogado, que representou alguns membros da família durante o processo, disse que o diário corroborava as suspeitas. Em suas próprias palavras, há um sentimento de medo naquele diário que precisa ser analisado. As pessoas deveriam ter reconhecido o que estava acontecendo. E quando ele disse "as pessoas", o advogado se referiu, entre várias situações, a que um assistente social visitou a casa e não investigou o lugar como deveria. O que surpreendeu a todos foi que, mesmo em um terrível contexto, as palavras de Giselle ainda faziam referências aos momentos de pular corda e ao amor pela escola. O problema é que partes relacionadas ao abuso sempre apareciam, como quando ela descreveu que sabia que se fosse boa e fizesse tudo o que diziam, não haveria mais punições. Em outros momentos, uma otimista Giselle anotou que seria ótima durante todo o dia. Entretanto, mais tarde, ela voltaria a escrever que não era verdade, pois tinha falhado. Muito provavelmente, uma indicação de que ela tinha sido abusada novamente. Especialistas consideram que o sistema jurídico falhou miseravelmente com Giselle. Além do assistente social não ter tomado medidas cabíveis, um médico especialista em abuso infantil examinou a menina, mas nunca relatou um ferimento suspeito que tinha encontrado. Negligências que impediram Giselle de realizar seus sonhos. Ainda durante o julgamento, parte do diário foram lidas, o que fez muitos espectadores caírem no choro, principalmente quando foi detalhado o estado em que a criança foi encontrada. Entre as palavras de Giselle, dias antes de ser assassinada, os dizeres: "Eu odeio essa vida" e "Eu realmente acho que sou uma idiota", mostram que toda a agressividade não tinha atingido apenas o corpo dela, mas também o espírito, apagando aos poucos sua luz. A defesa da avó argumentou que certo dia Ellen amarrou Giselle porque, além de tentar esfaquear o pai e o primo pequeno, ela também teria tentado cometer suicídio, pulando de uma janela da casa. Com a mesma cara de pau, a defesa ainda disse que as roupas íntimas que a garota usava em um vídeo e fotos mostradas no tribunal eram normais, também usadas por outras pessoas em um dia quente de verão. Posteriormente, uma das advogadas que defendia o caso de Giselle fez questão de dizer que eram grandes mentiras as histórias em que a menina tentou atacar membros da família. Ela disse que eram argumentos com a intenção de apenas proteger a avó da garota. A parceira da advogada também falou sobre o fato da criança ter sido afastada da mãe, Sandra Mercado, apenas porque, certa vez, as duas tiveram que sair das antigas casas e foram encontradas vagando pelas ruas às 2h da manhã. Também acusado de assassinato, o pai de Giselle teve um ataque cardíaco na prisão e morreu antes de ir a julgamento.
Na ocasião em que Ellen Ford foi sentenciada à prisão perpétua pelo assassinato brutal da neta, nem mesmo a juíza Evelyn Clay teve paciência para ouvir as desculpas ditas pela mulher. Sem demonstrar remorso, Ellen insistia que a verdade por trás da situação era que Giselle tinha se jogado propositalmente, o que resultou em sua morte. A defesa de Ellen até tentou alegar que a avó era uma presença materna amorosa e confiável, pois já tinha assumido diversas responsabilidades pela família. Ao tentar se defender, Ellen disse que trabalhou duro para cuidar das crianças em casa e que não havia tratado a neta de forma diferente. Por mais que a defesa tentasse alegar que a avó era boa e não sabia dizer não aos familiares, a juíza reagiu às palavras logo antes de dar a sentença, alegando que Ellen sabia sim como dizer não, e que tinha feito justamente isso ao privar Giselle de comida, água, sono e até mesmo de elogios. As advogadas até falaram que qualquer sentença que não fosse a prisão perpétua diminuiria todos os abusos que Giselle havia enfrentado. Antes de pedir aos policiais para escoltarem Ellen Ford para fora do tribunal, a juíza deu um basta nas desculpas, concluindo que a criança não tinha tido culpa na situação e que o assassinato seria considerado proposital. São histórias como essa que nos fazem questionar o quanto falta para que nos tornemos seres humanos. O que podemos fazer é torcer para que Giselle esteja em um lugar muito melhor, sem sentir fome, dor ou medo. Um lugar em que ela possa encontrar a paz tão sonhada. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau!